Fala aí, humilhadores da biologia, beleza? Eu sou Bruno Pires e hoje, pessoal, mais uma aula importantíssima para a sua semana, né? Vamos falar hoje sobre teorias evolutivas. Vamos começar aqui então. Muito importante que vocês tenham assistido a aula da semana passada de origem da vida, porque tudo isso daqui é uma historinha que tem um início, um raciocínio inicial e tudo vai chegar numa conclusão na parte final da matéria, que a gente vai envolver basicamente todos os conceitos. Então é muito importante, caso você não tenha assistido a última aula de origem da vida, vai lá rapidinho, dá uma assistida e volta pra cá, beleza? Show! Vamos começar aqui falando o seguinte, como é que eram as primeiras ideias em relação à evolução dos seres vivos? Será que existia essa ideia de evolução ou será que existia outra teoria? Então, há um tempo atrás, a gente tinha basicamente duas ideias que dominavam, né? Isso aí antes do século XVIII, mais ou menos. Essas teorias de criacionismo e fixismo que dominavam por muito tempo, elas só foram quebradas a partir do século XVIII, que é quando começou realmente a ideia do evolucionismo. Mas é interessante saber o que diziam essas ideias que antes eram predominantes. O fixismo, ele tinha uma base, de raciocínio em cima do criacionismo. E as duas ideias, pessoal, eram muito apoiadas pela igreja, que era uma força dominante, durante muito tempo da nossa história. E o que eles diziam, O fixismo dizia que todos os seres vivos, eles não se modificavam ao longo do tempo. Então, desde quando foram criados, já com base no criacionismo por algum Deus, e aí obviamente isso vai de cada religião, quando cada ser foi criado, eles nunca sofreriam modificações ao longo do tempo. Ué, mas e os seres que foram extintos? Pois é, os que foram extintos, esse mesmo Deus que os criou, achou que não deveria mais continuar, então, amen, mandava lá para a vala. E aí criaria outro, então, que estaria mais adaptado àquele ambiente que tinha se modificado. Então, na verdade, essas duas ideias se misturam e giram em torno sempre de um Deus criador, que também seleciona caso esse ser vai continuar ou não vai continuar. Então, tudo vem aqui a partir de um Deus que cria ou elimina os seres. E também esses seres não se modificam, beleza? O principal defensor dessa teoria fixista era um cara chamado George Cuvier. Olha aqui a foto do camarada. Estiloso, né? Beleza. A partir daí, surgiu a ideia evolucionista, que, a grosso modo, humilhadores, diz que os seres vivos passam por modificações ao longo do tempo. Mas esse tempo não é um tempo tão curto, não é assim, de hoje para amanhã você vai criar uma asa, vai sair voando. Não é assim. Então isso envolve, centenas de milhares de anos, é uma coisa gradual. Mas eles mudam. Então esse é o principal paradigma que foi quebrado em relação ao fixismo. Beleza, vamos ver aqui então quem são os principais idealizadores e pensadores dessa história de evolucionismo. A gente tem aqui um cara muito famoso, que foi quem começou a pregar essa ideia, que é um cara chamado Jean-Baptiste Lamarck. Para os íntimos, Lamarck, você conhece aí mais como Lamarck. O outro é um cara chamado Charles Darwin, que é o mais famoso aí, disparado, E um outro camarada aqui que muitos não conhecem, mas eu trouxe ele aqui para vocês, humilhadores, porque tem que conhecer, porque a gente aqui é rato do esgoto, em chamas pegando fogo. A gente não é o ursinho de pelúcia que fica na escada chorando. A gente tem aqui um cara chamado Alfred Russel Wallace, que chegou às mesmas conclusões que Darwin, porém de modo independente. Em alguns livros ou apostilas você pode encontrar aí, teoria de seleção natural de Darwin e Wallace. Aí muitos olham assim e falam, cara, mas quem é Wallace? Quem é esse cara? Pois é, foi um outro pensador que chegou às mesmas conclusões que Darwin de modo separado. Olha que interessante. E publicaram esses trabalhos e depois viram que tinha muito a ver. Mas como Darwin tinha mais conhecimento no meio científico da época, tinha mais poder, acabou que ele predominou com suas teorias e ficou aí com a fama maior. Mas Wallace também é um humilhador, beleza? Aqui, gente, um diagrama muito interessante que mostra basicamente como é que é a comparação do fixismo com o evolucionismo. A gente tem aqui 3 borboletinhas e na ideia fixista, ao longo de uma escala temporal, essas borboletas nunca se modificam, são sempre as mesmas. Então, foram criadas de um jeito e sempre serão do mesmo jeito. Essa é a ideia fixista que tem base no criacionismo. Humilhou? Fagocitou? Beleza, macrófago. Então aqui, Já na ideia evolucionista, a gente percebe aqui o seguinte, ódio no nervo óptico, foca aqui. A gente tem uma borboletinha inicial, peraí que eu zoei tudo aqui.
Sai, girafa. Isso, borboleta, vamos embora. A gente tem aqui uma inicial e a partir dela a gente percebe que ela vai sofrendo várias modificações ao longo do tempo. E na escala atual, essa daqui é a que vive hoje em dia, por exemplo. A gente encontra ela diferente daquela que deu origem a tudo. E, obviamente, em alguns pontos da história da espécie, outras podem surgir. Então, a grande diferença é você fagocitar que no evolucionismo, o ser ancestral foi sofrendo modificações e o que vive hoje era diferente do que viveu antes. E que outras espécies podem surgir aí no meio do caminho. Já na teoria fixista, com base no criacionismo, todos que foram criados nunca se modificam até os dias de hoje. Foi que foi, beleza. Vamos começar então agora a falar sobre o primeiro pensador evolucionista. O nosso amigo que está aqui, você é da frente dele, né? Senão ele fica bravo. Jean-Baptiste Lamarck, com a sua grande ideia, Lamarckismo. Pessoal, o Lamarckismo, ele se baseia basicamente em uma coisa que tem uma base muito forte em duas teorias, dois tópicos. A gente tem a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Tenho certeza que vocês aí já viram falar disso. Agora é só criar, né, uma base sólida de conteúdo. Vamos lá então. O que dizia Lamarck em relação à lei do uso e desuso? Ele diz o seguinte: quanto mais uma espécie, um ser, utilizasse uma estrutura, um órgão, mais aquela estrutura ia se desenvolvendo ao longo das gerações. E quanto mais fosse se desenvolvendo ao longo das gerações, mais adaptado aquele ser ficaria ao ambiente. E esse ambiente estaria diretamente modificando aquele ser. Então, se um ser está adaptado, tudo bem, tudo ótimo. Se esse meio ambiente se modificou, aquele ser que não está mais tão adaptado tem que se modificar para se adequar melhor naquele ambiente e conseguir viver bem. Então, para Lamarck, fagocita aí, o meio ambiente modifica ativamente o ser. E cada mudança que esse ser ia adquirindo ao longo da sua vida, e com o passar de gerações, ele ia passando essa mudança para a sua prole. Então, por exemplo, se um animal ficasse mais forte, né, ficasse mais feroz, por exemplo, uma habilidade maior de caçar, ele ia passar diretamente para a sua próxima geração, para os seus filhos, essa habilidade maior de caçar. Então, isso é o que dizia Lamarck. Então, lei do desuso, quanto mais se usa uma estrutura, um órgão, mais se desenvolve, quanto menos se usa, mais se atrofia e, eventualmente, pode ser até eliminado do corpo do indivíduo, e todas as modificações que acontecem são passadas para as próximas gerações. Quer fagocitar uma ideia boa sobre Lamarck? Pensa nisso aqui embaixo. Para Lamarck, o meio ambiente modifica ativamente o indivíduo. Exemplos. Vai. Vamos, meu filho. Isso. Primeiro aqui o exemplo clássico da girafa. Como é que funciona isso? A gente percebe que tem aqui, deixa eu sair da frente dela, uma girafa com uma estatura um pouco menor. E aqui a fonte alimentícia dela se encontra num estrato mais alto, na qual, nessa condição, ela não consegue alcançar. Então eu pergunto para vocês, será que nesse ambiente aqui ela se encontra bem? Ela está vivendo bem nesse ambiente, nesse contexto? Ela não está. Então, de acordo com a ideia lamarquista, o meio ambiente vai modificar essa girafa e as modificações serão gradualmente passadas para as próximas gerações até que ela atinja uma estatura bem maior, adequada para se alimentar. E agora sim ela está bem. Então, se você, usando o ódio do nervo óptico, perceber bem aqui, estão vendo que com o esforço da girafa para alcançar esse alimento que está mais alto, ela vai conseguindo maior estatura. E vai passando então essa maior estatura para as próximas gerações que tendem a nascer mais altas. Foi que foi? Beleza. Porém, existe um problema. Que problema é esse? Lamarck dizia que a modificação que um ser obtinha na sua vida era passada para a próxima geração. Mas será que isso é verdade? Se nós pegarmos, por exemplo, dois camundongos e cortarmos o rabo dos dois camundongos, macho e fêmea, colocar os dois camundongos para cruzar, será que a prole vai nascer sem rabo? E aí? Será que se um humano, um de nós aqui, uma pessoa que não tem um braço, cruza e tem um filho, o filho nasceria sem braço? Pois é, para Lamarck isso acontece. Então, um exemplo aqui pra gente, esse cara aqui monstro, né, praticamente o Hulk.
e essa que a gente pode chamar aqui de mulher, para Lamarck, se eles cruzassem, como é que ia nascer a criança? Ia nascer assim, né? Um babyzinho já humilhador, com barba, olha lá, monstrão, que humilhando. Isso acontece, gente? Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Então, Lamarck não conseguia explicar como que essa modificação que a espécie obteve para ficar mais adaptada, como que ela era passada para a próxima geração. Ele não sabia explicar isso. Será que Darwin também sabia? Pois é, vamos ver aqui. Chegamos então à seleção natural, teoria proposta por quem? Darwin, famosão, né, humilhador, e o Wallace. Não esquece não, pô, não vamos humilhar o Wallace, né? Darwin e o Wallace, beleza. As teorias de ambos os pensadores foi baseada num trabalho de Thomas Malthus, que ele era um matemático. E ele falou o seguinte: calma que não tem voodoo aqui não se preocupe. Botou na parada matemática, você fica lá, que bruxaria, o negócio aí, calma. Vem comigo. Thomas Malthus falava o seguinte: a população como um todo crescia exponencialmente, crescia em PG. Porém, os alimentos cresciam em progressão aritmética, cresciam em PA. Então, com o passar dos anos, a gente veria que o número de indivíduos, né, seres vivos, seria muito maior do que o número de alimentos disponíveis. Tá, e a pergunta para vocês é: será que isso ia ficar tranquilo para os seres? Claro que não. Ia acontecer uma grande competição para se alimentar. E é a partir daí que surge a ideia de que só os melhores sobrevivem. Só os melhores seres, aqueles que têm melhor adaptação, melhor característica, são os que vão conseguir se manter vivos, vão conseguir se manter os alimentos por meio de competição, vão conseguir ter filhos e vão conseguir, a partir daí, propagar para as linhagens essas condições melhores que eles tinham. Então, a base do trabalho dos dois veio de Thomas Malthus. População cresce em PG, alimento cresce em PA, o que gera competição. Muito bem! Bom, vamos lá. Outra coisa muito importante aqui sobre essa teoria é que os seres vivos da mesma espécie, pessoal, eles já mostram diferentes fenótipos. Existe uma biodiversidade entre seres da mesma espécie. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, né, uma filhote de um mesmo casal de leão e leoa, os filhotes são todos iguais, exatamente iguais? Não são. Alguns estão mais agressivos, outros são mais passivos, outros têm um olfato mais apurado, do mesmo casal, né? Outros têm uma habilidade de caça melhor. Então, a partir dessa diversidade que existe, aqueles que têm a melhor característica ou o conjunto delas é o que vai sobreviver, é o que vai conseguir o alimento, é o que vai conseguir ser o macho alfa dominante daquele bando, é o que vai conseguir cruzar e propagar essas melhores condições para as próximas gerações. Beleza. Então, se já existe uma grande diversidade entre seres da mesma espécie, o que o meio ambiente faz agora? O meio ambiente seleciona aquele que tem o melhor conjunto de características, o melhor fenótipo como um todo. Então, grande diferença, pessoal, entre lamarquismo e darwinismo é: no Lamarck, o meio ambiente modifica os seres, e no darwinismo, o meio ambiente seleciona aquele que tem características melhores, permanecendo no ambiente. E o que estiver pior tende a ser eliminado. Foi o que foi? Beleza. Bom, fagocitada a ideia, temos aqui uma foto, né, em homenagem a Darwin e Wallace com as suas barbas aí estilosas, humilhando, né? Maravilha. E aqui, deixa eu passar para cá. O exemplo da girafa agora com base na ideia de seleção natural. A gente tem aqui, né, o alimento num estrato mais elevado e já existe uma diversidade nos seres. Ó. Já existe uma girafa que tem estatura menor vivendo ao mesmo tempo com outra girafa que tem estatura maior. Então, quem o meio ambiente vai selecionar? Vai selecionar as duas, porém, negativamente, a girafa de tamanho menor, que vai acabar sendo eliminada, e positivamente, aquela que tem estatura maior, vai conseguir se alimentar, vai ficar saudável, viável, vai se reproduzir e vai passar esse fenótipo melhor para as próximas gerações. Mas aí vem aquela pergunta que a gente fez aqui há um tempo atrás. Será que a teoria de Darwin, de Wallace, sabia explicar como as melhores características eram passadas? E mais, como que essa variabilidade de fenótipos surge? Pensa aí. Eles não sabiam não. Mas vai aparecer uma outra teoria que vai explicar.
Olha que exemplo interessante. Aqui nós temos um tronco de uma árvore ao fundo da imagem e duas borboletas, né? Uma que tem um padrão de cor cinza claro e a outra com um padrão de cor cinza escuro. Darwin observou que antes da Revolução Industrial na Inglaterra, né, a gente tinha uma maior frequência, você encontrava mais borboletas que tinham a cor cinza claro. Por quê? Porque ela conseguia se camuflar melhor naquele tronco mais claro e aí fugia de possíveis predadores. Porém, com o passar do tempo, depois da Revolução Industrial, onde você teve a liberação de vários poluentes, o tronco das árvores se apresentou um pouco mais escuro, porque partículas de poluição foram se agregando a esse tronco. E aí aconteceu uma inversão de adaptação. Nesse novo ambiente, a borboleta cinza escuro estava mais adaptada, então agora ela começou a se dar bem. E a outra que antes era melhor passou a se dar mal, porque nesse tronco novo aqui, um possível predador conseguiria ver essa espécie com facilidade e eliminá-la. Já a outra variação da espécie, né, com um tom de cor mais escuro, se camuflaria. Olha que interessante. Então mudou o ambiente, mudou o padrão de seleção. Keep na cabeça essa ideia. Aqui nós temos exemplos com os flamingos. Olha só. O flamingo, de acordo com a ideia aqui de Darwin, perceba aqui nesse nosso lado, a gente tem flamingos de diferentes tamanhos em relação à pata. Ó, esse aqui tem a pata curta e esses dois têm a pata longa. Com o passar do tempo, conforme o ambiente foi alagado, aquele que tinha a pata curta acabou sendo eliminado. Por quê? Porque aquele fenótipo dele não era o melhor. Naquele contexto, era menos adaptado, então foi eliminado. Porém, a diversidade de patas maiores, de acordo com a teoria darwinista, foi selecionada nesse novo ambiente, porque apresentava um fenótipo menor. Então, no caso de Darwin, o meio ambiente seleciona. No caso de Lamarck, o que aconteceria? O meio ambiente ia modificando o ser. A gente percebe aqui, ó, que todos eles inicialmente têm a pata pequena, né? O comprimento pequeno, curto. Com o passar do tempo, conforme se alaga aquele lugar, eles vão tendo que esticar, né, aumentar o comprimento, pessoal, daquela pata, e aí, obviamente, com a perna mais comprida, eles conseguem viver bem. Então, nesse caso de Lamarck, o meio ambiente modifica o ser. No caso de Darwin, chama que vem, seleciona. Então, aqui um quadrinho de comparação com a ideia de ambos, para você chegar em casa, olhar isso aqui e fagocitar legal. E agora vamos responder as seguintes perguntas, que foi feita para Darwin, né, para o darwinismo e para o lamarquismo. Como surgem as novas características? Como que surge a biodiversidade? E como que cada característica vantajosa ou não são passadas para as próximas gerações? Como que isso foi respondido? Isso foi respondido a partir do momento em que Mendel trouxe, né, as suas ideias, as leis de Mendel, e a partir do instante que a gente começou a descobrir e desenvolver a genética, né, a genética, o estudo dos genes. Então, juntando seleção natural com leis de Mendel e genética, chegamos aqui ao neodarwinismo, ou, você pode encontrar por aí, teoria sintética da evolução, que dizia o seguinte: o que ela dizia? As novas características, ou seja, o surgimento de novas estruturas, novos fenótipos que deixavam os seres melhor adaptados ou não, elas surgiriam por mutações, ou seja, alterações no DNA. Só que as mutações não são de um dia para o outro, elas são graduais. Nenhum animal vai chegar lá e criar uma asa do nada, pá, e sair voando. Criar do nada uma nadadeira e sair nadando, não é assim. Então são coisas graduais, mas surgem por mutação. Outro ponto importante, e aí já mais a ver com Mendel, né, que aqueles fenótipos que são vantajosos, eles são passados para as próximas gerações através de alelos. Então isso nem Darwin, nem Lamarck, nem Wallace conseguiam explicar. Então aquela biodiversidade que Darwin falava, os melhores transmitiam para as próximas gerações o melhor fenótipo porque tinham genes melhores. E genes passam por gameta para as próximas gerações. Sacaram a ideia? Chama que vem. Bom, então os melhores fenótipos eram determinados por genes. E esses genes eram passados para as próximas gerações, já que aquele ser estava melhor adaptado. Tudo bem? Foi o que foi? Beleza. Bom, outra coisa importante, pessoal, é o seguinte: o que aumentava, né, a variabilidade das proles? Por que naquele casal, né, do leão com a leoa, eles tinham vários filhotes diferentes? Por que não eram todos clones? Porque existem processos
como por exemplo crossing over, que embaralham genes na produção de gameta e isso garante que as proles tenham diferentes fenótipos. E aí você pergunta assim, tá, mas qual é a vantagem disso? Se todos os filhos fossem iguais, pessoal, se o ambiente se tornasse ruim para um, estaria ruim também para quem? Para todos os outros. Então, o que ia acontecer? Eles seriam todos eliminados, acabou a espécie, tchau. Então não funciona assim. Por quê? Porque existe a reprodução sexuada e dentro dela, na meiose, existe o crossing over que embaralha os genes e gera uma variabilidade dos fenótipos dos seres, da prole, que garante que aqueles que são melhores vão conseguir viver e propagar a espécie. Tudo bem, maravilha. Temos aqui então um exemplo de uma coisa muito interessante. Volta, por exemplo. A gente tem aqui, parece um corvo, sei lá, né, um passarinho, que está comendo aqui uns besouros, né? E aí eles falam aqui, "Io glória, meu rei, os verdes são bem mais gostosos." A gente percebe que inicialmente os laranjinhas têm uma frequência pequena na população de besouros. Porém, nesse caso, o laranja é o que tem o gosto, o sabor pior. A pergunta para vocês aí é, como surgiu a característica ter um sabor pior? Surgiu por mutação. E nesse contexto, ter sabor pior é melhor? A resposta é sim. O que vai acontecer? Ao longo das gerações, a tendência é a frequência dos besouros laranjas aumentar. Por quê? Porque eles sobrevivem, não são comidos por predadores, vão passando para as próximas gerações os genes que geram sabor ruim e a tendência é, com o passar de várias gerações, eles dominarem a frequência da população de besouros. Pessoal, esse exemplo aqui é um exemplo clássico de um tipo de seleção que a gente vai ver agora. Existem basicamente 3 tipos de seleção que a gente chama de seleção direcional, seleção disruptiva e seleção estabilizadora. Como assim? Aquele exemplo do besouro é um tipo de seleção direcional. Porque a gente viu aqui o seguinte, existia o besouro que tinha o sabor bom e ele tinha uma frequência maior na população. Ó. Ele era o mais frequente, você encontrava ele aqui. E existiu depois, né, surgiu através de mutações, o besouro com gosto ruim. Qual foi a tendência? A tendência foi, deixa eu diminuir aqui a linha, a tendência foi o besouro ruim começar a dominar aquela frequência populacional. Então a gente vê que essa curva, ela andou para frente. Ela vai se apresentar com o passar do tempo dessa forma aqui. Então se a curva de frequência dos fenótipos andou para frente, isso é um tipo de quê? Seleção direcional. Se tinha antigamente mais besouro bom, sabor bom, surgiu o besouro com sabor ruim e ele passou a dominar a frequência populacional. Um outro exemplo aqui. Na seleção disruptiva, os fenótipos extremos são favorecidos e o fenótipo intermediário é desfavorecido. Um exemplo aqui, a gente pode ter aquele caso de flores que são vermelhas, flores que são rosas e flores que são brancas. Show! Vamos supor que surgiu aqui naquela plantação daquelas flores uma praga que vai preferir eliminar as flores que são rosas. E o que vai acontecer? Se ela prefere eliminar as que são rosas, essa curva aqui tende a descer e as flores que são vermelhas e as que são brancas tendem a subir. Então a nova curva será assim, ó, em forma de U. Beleza, mudou. Já no caso da seleção estabilizadora, a gente tem o favorecimento do fenótipo intermediário. Vamos pensar na nossa espécie então, vamos pensar nos nossos babies. Se um baby nasce prematuro, muito leve, então aqui ó, um baby muito leve, prematuro, ele tem menor chance de desenvolver e crescer, ele tem mais chance de morte. Se um baby nasce muito grande, ele tem maior chance de complicar no parto, então também tem maior chance de morrer. Agora, se um baby nasce com um peso médio, ele tem maior chance de vida. Ele não é nem tão leve, prematuro, e nem tão grandão para complicar. Então a tendência é você diminuir a frequência dos babies que são prematuros e grandes e aumentar a frequência daqueles que são intermediários. Logo, essa curva nova tende a fazer o quê? Um estrangulamento, tende a afinar. Foi que foi? Então seleção direcional, estabilizadora e disruptiva. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Humilhadores, chora agora, reaprovado, irmão. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Irá.